O fogo devorava o papel com uma fúria que ecoava o ódio contido de uma vida inteira. Miguel observava as chamas lambendo o cheque de 38 milhões de euros, herança de seu pai, enquanto o vento salgado de Lisboa carregava as cinzas para o Tejo, como se o rio pudesse lavar os segredos que ele tanto desprezava. Mas naquele instante, sem que ele soubesse, o verdadeiro tesouro, um amor proibido e uma ilha esquecida, começava a emergir das profundezas, pronto para incendiar o coração de seu filho. João acordou com o cheiro de fumaça impregnado nas cortinas do apartamento apertado no bairro Alto, o coração disparado como se o próprio inferno o tivesse visitado durante o sono. Ele era o filho único de Miguel, um homem de 45 anos marcado pelas rugas de uma juventude roubada pela rigidez de uma família conservadora em Porto. Aos 28, João carregava o peso de ser o elo frágil entre o pai autoritário e o mundo que ele ansiava abraçar, o de sua identidade gay, ainda um sussurro no peito, temendo o eco de rejeição que viria. Naquela manhã de outono chuvoso, enquanto o sino da igreja de São Roque badalava ao longe, João encontrou o pai na cozinha, os olhos vermelhos não de lágrimas, mas de uma raiva surda. Eu queimei tudo, murmurou Miguel, jogando a caixa de fósforos sobre a mesa de madeira lascada. Seu avô, aquele homem fraco, pensou que dinheiro compraria o perdão. Mas eu não preciso da sujeira dele. Aquelas palavras cortaram João como uma lâmina afiada. Ele sabia das histórias fragmentadas. O avô, António, um navegante que partira jovem para as colónias africanas e retornara rico, mas solitário, morrendo há 10 anos sem herdeiros diretos além de Miguel. O cheque chegara por correio notarial na véspera, uma surpresa que Miguel qualificara de chantagem póstuma. João, que sonhava em abrir uma galeria de arte dedicada a artistas que era em Lisboa, via na herança uma chance de liberdade, não pelo dinheiro, mas pela possibilidade de romper as correntes da pobreza que os prendia. Pai, você não pode simplesmente destruir isso. Era nosso futuro, disse João, a voz tremendo, enquanto o pai virava as costas, murmurando algo sobre honra familiar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a chuva batendo nas janelas, e João saiu correndo para as ruas íngremes, o coração apertado pela primeira rachadura em uma relação já frágil. As calçadas de calçada portuguesa, molhadas e escorregadias, levaram-no até o Chiado, onde o aroma de pastéis de nata da Confeitaria Nacional o ancorou momentaneamente à realidade. Ele precisava de ar, de espaço para processar a fúria que borbulhava. Sentou-se em um banco sob a estátua de Camões, o poeta que cantara amores impossíveis, e ligou para o único amigo que entendia suas tormentas internas, Rafael, um ilustrador de 30 anos com um sorriso que iluminava as noites mais escuras do cais do Sodré. Vem para cá, João. O mundo não acaba com um pedaço de papel queimado, disse Rafael ao telefone, sua voz um bálsamo. Eles se conheceram há 2 anos em uma exposição de arte contemporânea no MAD, onde Rafael desenhava retratos de casais LGBTQ+, que desafiavam as normas. Desde então, uma amizade profunda florescia, tingida de uma atração sutil que João ainda negava a si mesmo, temendo transformar o refúgio em risco. Rafael esperava por ele em um café escondido na rua Garrett, com paredes cobertas de azulejos azuis que contavam histórias de marinheiros e amores perdidos. Conta tudo, pediu, servindo um café forte. João desabafou, as palavras saindo em torrente, o cheque, o fogo, a raiva do pai. Rafael ouvia com olhos atentos, seus dedos traçando padrões invisíveis no guardanapo, um hábito de artista. Talvez não seja o fim. Seu avô era um enigma, não. Ouvi boatos na família de que ele tinha propriedades além mar. Uma ilha, quem sabe? João riu, amargo. Ilha. Meu pai diria que é mais uma mentira de um homem que fugiu da família para pecados estrangeiros. A menção aos pecados fez Rafael pausar. Ele sabia das insinuações. António fora acusado de ser diferente, um eufemismo para a homossexualidade em uma época em que Portugal ainda sussurrava sobre o tema sob o véu da ditadura salazarista. E se for verdade? E se a herança for mais que dinheiro, for uma história que te liberta? A conversa se estendeu até o anoitecer, quando as luzes dos bondes amarelos tremulavam nas ruas. Rafael convidou João para uma festa no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde a comunidade queer de Lisboa se reunia para dançar e esquecer as sombras. Você precisa de vida, não de cinzas, insistiu. Relutante, João aceitou, e naquela noite, sob as luzes neon e o som de fado eletrónica, ele sentiu o primeiro vislumbre de leveza. Foi lá que conheceu Lucas, um ator de 26 anos de Coimbra, com olhos castanhos que pareciam poços de segredos e um riso que ecoava como ondas no Algarve. Lucas estava no palco, recitando um monólogo sobre amores não ditos em tempos de censura, e quando seus olhares se cruzaram, algo elétrico passou, uma faísca de reconhecimento, de desejo contido. Eles conversaram até o amanhecer nas margens do Tejo, sentados em um pier abandonado, com o rio refletindo as estrelas. Lucas contava de sua jornada, filho de um professor conservador, ele saíra do armário aos 18,
enfrentando o exílio familiar para perseguir o sonho no teatro. A arte salva, mas o amor cura, disse, tocando levemente o braço de João. Não era um toque romântico ainda, mas carregado de promessa. João, pela primeira vez, falou abertamente sobre seu pai, sobre o medo de ser rejeitado como o avô fora. Eu queimei pontes antes mesmo de construí-las, confessou. Lucas sorriu. Então construa uma nova. Comece comigo. O convite pairou no ar, e naquela noite, João permitiu-se sonhar com possibilidades, ignorando o peso da herança queimada que ainda o assombrava. Dias se passaram em uma névoa de rotina interrompida por mensagens trocadas com Lucas e encontros furtivos com Rafael, que percebia a mudança no amigo com um misto de alegria e ciúme não admitido. João trabalhava como guia turístico no Castelo de São Jorge, narrando histórias de reis e rainhas para turistas alemães e ingleses, mas sua mente vagava para o passado de António. Uma tarde, enquanto organizava papéis antigos no sótão da casa familiar em Alfama, um labirinto de ruas estreitas e fado melancólico, ele encontrou uma carta amarelada, escondida em uma gaveta enferrujada. Endereçada a Miguel, mas nunca aberta, trazia o selo de um tabelião em Faro. Meu filho, o dinheiro é pó. A verdadeira herança está nas Ilhas Selvagens, onde eu enterrei meu coração com o homem que amei. Vá, e encontre a si mesmo. O coração de João parou. Ilhas Selvagens. Aquela cadeia remota no Atlântico, lar de aves marinhas e segredos inabitados, pertencia à família. Ele confrontou o pai naquela mesma noite, a carta tremendo em suas mãos. Miguel, bebendo vinho tinto de uma garrafa sem rótulo, explodiu. Mentiras. Seu avô era um covarde, fugindo para ilhas desertas com amantes estrangeiros. Ele nos abandonou por devassidão. As palavras cuspiu como veneno, revelando o abismo. Miguel crescera ouvindo sussurros sobre o pai, perdido em pecados, e o cheque queimado era sua vingança final contra um fantasma. João, ferido, retrucou. E se eu for como ele? E se eu amar de forma que você não entende? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro distante de uma vizinha. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com a carta, o primeiro fio de uma tapeçaria que se desfiava. A busca começou em segredo. João marcou uma reunião com o tabelião em Faro, uma viagem de trem ao sul, onde o sol do Algarve beijava as falésias douradas. Rafael insistiu em ir junto, para te proteger das armadilhas do coração, disse com um sorriso enigmático. No trem, entre vinhedos e oliveiras, eles conversaram sobre o que a herança poderia significar. Não é só terra, João. É redenção. Para você, para seu pai, para todos nós que vivemos nas sombras. Rafael confessou então sua própria dor, um amor perdido anos antes, um parceiro que sucumbira à pressão familiar e à depressão. Eu desenho para não esquecer, mas às vezes, desenho para reimaginar. João apertou sua mão, um gesto de solidariedade que beirava o afeto não dito, complicando o laço com Lucas, que enviava mensagens cheias de planos para um futuro juntos. Em Faro, o tabelião, um homem idoso de bigode grisalho e olhos astutos, revelou o mapa. As Ilhas Selvagens não eram desertas. António comprara a ilha principal em 1970, construindo uma casa modesta onde vivera com Eduardo, um pescador madeirense que se tornara seu companheiro de vida. Eles se amaram em silêncio, longe dos olhares de Lisboa. A ilha vale mais que 100 milhões hoje, turismo ecológico, mas o testamento estipula que só o herdeiro, que entenda o amor verdadeiro, pode reivindicá-la. João sentiu um arrepio, ele, o herdeiro relutante, gay e em busca de si. Mas havia uma cláusula, Miguel precisava assinar, ou a ilha iria para uma fundação anônima. Seu pai deve perdoar o passado para que você abrace o futuro. De volta a Lisboa, o conflito escalou. Lucas, agora namorado oficial, encorajava João a pressionar Miguel, mas Rafael, sentindo-se à margem, começou a se distanciar, seus desenhos ganhando tons mais sombrios. Uma noite, em uma manifestação pela igualdade LGBTQ+, na Praça do Comércio, onde bandeiras arco-íris tremulavam ao vento do Tejo, João e Lucas marcharam de mãos dadas pela primeira vez em público. A multidão aplaudia, mas um grupo de conservadores gritou insultos, e quando as vozes internas de João. Você é corajoso, sussurrou Lucas, beijando sua testa. Mas o triunfo foi curto. Ao voltar, encontraram Miguel à porta, o rosto contorcido de fúria. Eu vi as fotos no jornal. Você, com um homem. Como seu avô. A briga irrompeu, palavras como facas. Miguel acusou João de trair a família, João rebateu com a verdade da carta. Ele amava, pai. Como eu amo. E você queimou não só dinheiro, mas nossa chance de cura. A tensão culminou em uma viagem forçada às Ilhas Selvagens, organizada pelo tabelião para que pai e filho confrontassem o legado. O barco balançava nas ondas furiosas do Atlântico, o ar salgado misturando-se ao silêncio opressivo entre eles.
Rafael e Lucas ficaram em Lisboa, mas mensagens de ambos chegavam como âncoras, em frente ao mar, e ele te revelará, escreveu Rafael, eu te espero, com todo o amor, Lucas. Na ilha, uma mansão branca erguia-se contra o céu infinito, cercada de gaivotas e flores silvestres. Dentro, álbuns de fotos, António e Eduardo, jovens e radiantes, posando em praias idílicas, cartas de amor escondidas em gavetas. Eles construíram isso juntos, longe do ódio, murmurou João, lágrimas escorrendo. Miguel, tocando uma foto, vacilou. Eu os odiei porque doía. Meu pai me deixou porque eu era o filho que não entendia. O ponto de virada veio em uma tempestade noturna, quando raios iluminavam o oceano. Presos na casa, pai e filho conversaram pela primeira vez de verdade. Miguel confessou sua própria juventude reprimida, um flerte não consumado com um amigo na marinha, sufocado pelo medo da ditadura. Eu queimei o cheque para não queimar a mim mesmo de novo. João, vulnerável, compartilhou seu amor por Lucas, a amizade com Rafael que o salvava diariamente. A herança não é a ilha, pai. É isso, amar sem medo. Ao amanhecer, com o sol nascendo sobre as ondas calmas, Miguel assinou o testamento, não pelo dinheiro, mas pela redenção. Vá, filho. Faça o que eu não pude. De volta a Lisboa, as reviravoltas se multiplicaram. Rafael, confrontado por João, admitiu seus sentimentos. Eu te amava antes de Lucas, mas te via sofrer. Agora, sou feliz por você. A amizade evoluiu para algo mais forte, uma irmandade de almas. Lucas, inspirado, propôs um projeto, transformar a ilha em um retiro para artistas LGBTQ+, um santuário de cura. Mas o clímax veio quando um escândalo irrompeu. Um primo distante, invejoso, contestou a herança no tribunal, acusando fraude e expondo os segredos imorais de António em jornais sensacionalistas. A mídia portuguesa fervilhou, com manchetes de herança gay choca a família tradicional. João, no centro da tempestade, enfrentou repórteres na entrada do tribunal em Lisboa, ao lado de Lucas, Rafael e, surpreendentemente, Miguel. Meu avô amou bravamente, declarou João ao microfone, a voz firme. E nós honraremos isso, não com ódio, mas com amor. O julgamento foi um turbilhão de testemunhos, pescadores de madeira contando de Eduardo, artistas que iam defendendo a memória de António. Miguel, no banco das testemunhas, quebrou, eu errei. Queimei o passado, mas meu filho acendeu a luz. O juiz, tocado, validou a herança, e a ilha tornou-se símbolo de mudança. Meses depois, na inauguração do retiro, sob o sol de verão das selvagens, João e Lucas trocaram votos simbólicos à beira-mar, com Rafael como padrinho e Miguel assistindo, os olhos úmidos de orgulho. A verdadeira herança, não milhões, mas laços tecidos no fogo da adversidade, florescia, provando que o amor, uma vez queimado, renasce mais forte das cinzas. O eco das palavras de Miguel ainda ressoava nas paredes úmidas de Alfama quando João saiu porta afora, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. A chuva fina do outono português caía como lágrimas não derramadas, molhando as ruas de paralelepípedos que serpenteavam como veias antigas da cidade. Ele caminhava sem rumo, passando pelas tabernas de fado onde vozes roucas cantavam de amores traídos, e cada nota parecia um espelho de sua própria alma partida. Aos 28 anos, João havia aprendido a esconder sua essência, o desejo por toques masculinos, o anseio por uma mão que se entrelaçasse à sua sem julgamento, atrás de sorrisos educados e histórias turísticas polidas. Mas agora, com o cheque incinerado, sentia-se nu, exposto ao vento frio que subia do Tejo. Ele parou em uma praça escondida, onde uma fonte barroca jorrava água cristalina, e sentou-se no rebordo de pedra, as mãos tremendo ao ligar para Rafael. Eu preciso de você, murmurou, a voz embargada. Rafael, do outro lado da linha, não hesitou, estou no chiado. Encontro você em 10 minutos. Respire, João. O fogo consome papel, não sonhos. Rafael era o farol em sua neblina, ilustrador freelance cujos traços capturavam a vulnerabilidade da comunidade que era lisboeta, ele próprio um sobrevivente de rejeições familiares em Évora. Seus encontros eram rituais de salvação, cafés demorados, caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde confidências fluíam como um riacho artificial. Quando Rafael chegou, com seu casaco de lã verde e um caderno de esboços debaixo do braço, ele não disse nada, apenas abraçou João, um abraço firme que cheirava a tinta e lavanda. Vamos andar, sugeriu, guiando pelas arcadas do Chiado, onde livrarias centenárias exalavam o aroma de páginas velhas. Ali, entre estantes de poesia de Fernando Pessoa, o heteronimo que amava em múltiplas formas, João despejou tudo, o cheque de 38 milhões, o gesto impulsivo do pai, o ódio velado contra o avô. Ele acha que dinheiro sujo vem de fraquezas, Rafael. E eu? Eu sou a fraqueza que ele mais teme.
Rafael parou diante de uma vitrine com gravuras de marinheiros antigos, seus olhos escurecendo. Miguel projeta seus demónios. Seu avô, Antônio, era um visionário. Navios, África, riquezas, mas rumores diziam que ele carregava mais que ouro nas veias, um amor que Portugal não perdoava naqueles tempos. A conversa os levou a um café íntimo na rua Garrett, com mesas de ferro forjado e paredes azulejadas de cenas náuticas. Sobre um bule de chá de hortelã, Rafael desenhou distraidamente um mapa imaginário de tesouros perdidos, traços leves que se entrelaçavam como dedos. Isso não acabou. Heranças têm camadas, como cebolas ou corações partidos. João riu pela primeira vez naquele dia, um som frágil mas genuíno. A presença de Rafael era assim, um lembrete de que solidão não era destino, mas escolha. Eles saíram quando o sol poente tingiu o céu de rosas, e Rafael propôs: vamos ao Lisboa Factory. Há uma exposição de arte que era esta noite. Deixa a cidade te abraçar. João hesitou, o bairro alto fervilhava de olhares curiosos, mas o desespero por escape venceu. O Lisboa Factory era um labirinto de criatividade, armazéns revitalizados com grafites vibrantes, estúdios de tatuagem e bares com terraços sobre o Tejo. A exposição, Amores Invisíveis, exibia pinturas de casais masculinos em poses cotidianas, cozinhando, lendo, amando, desafiando o silêncio histórico de Portugal sobre o tema. João vagava pelas salas, tocado por uma tela de um homem solitário em uma praia do Algarve, o mar como testemunha muda. Foi quando Lucas surgiu, como uma onda inesperada. Alto, com cabelos pretos cacheados e uma jaqueta de couro desgastada, ele era o ator principal da performance que abria o evento, um monólogo sobre Salazar e os amores censurados. No escuro da ditadura, nossos beijos eram crimes. Mas o crime maior era negá-los, declamou, sua voz grave quando nas vigas expostas. Após o aplauso, Lucas desceu do palco e se aproximou de João, que aplaudia hipnotizado. Você parece alguém que entende de silêncios, disse, estendendo a mão. O toque foi elétrico, breve mas carregado, e eles conversaram até as luzes baixarem. Lucas era de Coimbra, onde estudara teatro na universidade, fugindo de um lar onde o pai, um advogado devoto, via a homossexualidade como doença importada. Eu atuo para dar voz aos mudos. E você? O que te traz aqui? João, impulsionado pelo vinho tinto local, confessou fragmentos: o pai, o fogo, o vazio. Eu queimei minha chance de liberdade hoje. Lucas inclinou a cabeça, olhos brilhando. Liberdade não queima, João. Ela renasce. Como fênix, ou como o sol sobre o Douro. Eles saíram para o pier do Tejo, onde o rio lambia as pedras como um amante paciente. Sentados na borda, pernas balançando, compartilharam histórias sob as estrelas. Lucas falou de sua primeira peça em Lisboa, um fracasso que o quase fez voltar para casa, mas o salvou ao encontrar uma trupe que é solidária. João, pela primeira vez, mencionou seu sonho, uma galeria dedicada a artistas como Rafael, um espaço onde GLBT não fosse nicho, mas norma. Meu pai diria que é loucura. Como o avô dele. O nome de Antônio pairou, e Lucas, perspicaz, perguntou: e se a loucura for herança? Boa, não ruim. O riso de João veio fácil, e quando Lucas roçou seu ombro, o mundo parou, não em paixão carnal, mas em uma conexão profunda, de almas reconhecendo-se. A noite terminou com um abraço desajeitado, números trocados, e João voltando para casa com o peito leve. Mas o amanhecer trouxe realidade, Miguel, de ressaca na cozinha, ignorando-o como se fosse um estranho. Não fale comigo sobre isso, grunhiu ao ver o rosto do filho. João engoliu a mágoa, indo para o trabalho no Castelo de São Jorge, onde narrava lendas de mouros e cristãos para grupos de turistas. As muralhas antigas, com vista para a cidade de Sete Colinas, o ancoravam. Aqui, amores cruzaram fronteiras, contava, e quando sua própria batalha interna. À tarde, uma mensagem de Lucas: café amanhã. Sem pressa, só conversa. E de Rafael: sobreviveu à noite. Desenhei algo para você. O desenho chegou por e-mail, um esboço de João como navegador, vela ao vento, ilha no horizonte. Para quando o mar chamar, legendou Rafael. João sorriu, mas o sorriso esmoreceu ao abrir o sótão em busca de memórias do avô. Poeira dançava na luz fraca, e ali, em uma caixa de madeira entalhada com âncoras, a carta selada. Rompendo o lacre com dedos trêmulos, leu as palavras de Antônio: Miguel, meu sangue, perdoa o pai que te deixou órfão de abraços. O amor me levou para as selvagens, onde Eduardo e eu tecemos um lar. O cheque é migalha, a ilha é o coração. Vá, e encontre o que eu não pude dizer. Lágrimas caíram, e João soube: a herança queimada era ilusão. A verdadeira, vasta como o Atlântico, esperava.
File 2, 1000 palavras. A carta queimava nas mãos de João mais que o cheque nas chamas da lareira de Miguel. Ele a dobrou com cuidado, guardando-a no bolso interno da jaqueta, como se fosse um talismã contra a tempestade que se avizinhava. Alfama, com suas escadas íngremes e roupas estendidas como bandeiras de rendição, parecia sufocá-lo. Ele precisava de ar, de distância do pai que roncava no sofá, vítima do vinho barato de Alentejo. Desceu as ruas até o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes tremulosentes ao crepúsculo. Ali, encostado na balaustrada de ferro forjado, ligou para Lucas. Eu encontrei algo. Algo que muda tudo. A voz de Lucas, suave como o fado de Amália Rodrigues, respondeu: conte-me enquanto caminho até você. Onde está? Eles se encontraram no miradouro, Lucas trazendo 2 pastéis de nata quentes da pastelaria mais próxima, o açúcar de cana derretendo no ar úmido. Sentaram-se nos degraus de pedra, o Tejo serpenteando abaixo como uma fita de prata. João leu a carta em voz alta, a voz ganhando força a cada palavra, e Lucas ouvia com olhos fixos no horizonte, onde o sol mergulhava no oceano. Ilhas selvagens. É poético, quase mítico. Seu avô construiu um paraíso para o amor dele. João assentiu, o peito apertado pela mistura de empolgação e medo. Mas envolver meu pai. Ele odiaria saber que era por causa de 2 homens. Lucas tocou seu joelho, um gesto casto mas reconfortante. O ódio é medo disfarçado. Talvez isso o cure. Ou nos cura nós. A conversa fluiu para o pessoal. Lucas confessou sua própria herança complicada, um avô que fora prisioneiro político sob Salazar, silenciando gerações sobre verdades incomodas. Eu atuo para romper esses silêncios. Venha-me ver nos ensaios amanhã, no Teatro Nacional Dona Maria II. João prometeu, e quando se despediram com um beijo na bochecha, o primeiro toque além de mãos, ele sentiu borboletas no estômago, não de luxúria, mas de uma ternura que o aterrorizava e encantava. De volta ao apartamento, encontrou uma nota de Miguel: vou para Porto amanhã. Resolva a sua vida. O vazio da casa o sufocou, e ele passou a noite acordado, pesquisando as ilhas selvagens no laptop antigo, um arquipélago remoto, 160 milhas a sul de Madeira, lar de tartarugas e vantos uivantes, intocado pelo turismo massivo. Na manhã seguinte, João pegou o trem para Faro, o coração da herança sulista. O Algarve desfilava pela janela, falésias ocre, praias de areia fina, vinhedos que cheiravam a adegas escondidas. Ele marcara a reunião com o tabelião via e-mail apressado, e agora, no escritório modesto na rua de Santo António, enfrentava o Sr. Oliveira, um homem de 70 anos com óculos de armação dourada e uma gravata listrada de azul marinho. António era cliente fiel, começou Oliveira, abrindo um dossiê grosso como um tomo de história. Ele comprou a Ilha do Selvagem Grande em 1968, com Eduardo Carvalho. Uma casa, um cais, terras para cultivo. Valor atual: mais de 120 milhões, com potencial para eco-resort. João piscou, atordoado. Mas o cheque? 38 milhões era só a entrada. Oliveira sorriu, astuto. Exato. O cheque era para despesas iniciais, impostos, manutenção. A ilha é o núcleo. Mas o testamento é claro, herda quem honra o amor que uniu António e Eduardo. Miguel deve consentir, ou tudo vai para uma fundação para direitos LGBTQ+, em Portugal. As palavras acertaram João como uma onda: honra o amor. Ele, que mal ousava namorar abertamente, agora portador de um legado que era. E se meu pai recusar? Oliveira encolheu os ombros. Então, a fundação ganha. Mas acho que você é o herdeiro espiritual. Saindo do escritório, João ligou para Rafael: preciso de você aqui. É maior que imaginávamos. Rafael pegou o trem da tarde, chegando a Faro com seu caderno e um otimismo contagiante. Eles passearam pela marina, barcos balançando como berços, e Rafael esboçou a ilha imaginada, uma mansão branca contra penhascos negros, 2 homens de mãos dadas ao pôr do sol. Veja. Não é prisão, é liberdade. Mas a leveza durou pouco. Uma ligação de Lucas: seu pai falou com repórteres em Lisboa. Está furioso, dizendo que a herança é uma vergonha familiar. O pânico subiu pela espinha de João. Miguel, em Porto, dera uma entrevista ao jornal local, chamando António de traidor da família por vícios estrangeiros. A mídia, sempre ávida por escândalos, começava a farejar. De volta a Lisboa 2 dias depois, o apartamento era um campo minado. Miguel retornara cedo, bebendo uísque na varanda, o Tejo negro abaixo. Eu sei da carta, rosnou ao ver João. Você fuçou no meu passado. Aquele homem. Eduardo. Era a ruína do meu pai. A briga explodiu,
Pratos voaram, vozes ecoaram pelas vizinhas. João gritou. Ele amava. Como eu amo Lucas. Você queimou nosso futuro por orgulho. Miguel, olhos engestados, rebateu. Amor. Isso é doença, como a dele saia da minha casa. Ferido, João arrumou uma mala e foi para o sofá de Rafael no bairro Alto, onde chorou até o amanhecer. Os dias seguintes foram um vórtice. Lucas o acolheu em seu pequeno estúdio em Belém, perto do mosteiro dos Jeronimos, onde rezavam por navegadores como António. Fique o tempo que precisar, disse, cozinhando bacalhau à brás com mãos trêmulas de preocupação. Suas noites eram de conversas profundas, passeios pelo padrão dos descobrimentos, ironia cruel, descobertas pessoais sufocadas, e toques que se alongavam, um ombro encostado, uma mão na nuca. Mas o ciúme sutil de Rafael pairava, ele visitava diariamente, trazendo desenhos e conselhos, mas seus olhos demoravam em João um segundo a mais. Cuidado com o coração, amigo. O mar dá, mas leva. A crise culminou na manifestação na Praça do Comércio. Milhares marchavam pela igualdade, bandeiras arco-íris ondulando como velas em regata. João e Lucas caminhavam no centro, mãos unidas pela primeira vez em público, o sol de novembro aquecendo suas peles. Gritos de apoio misturavam-se a vaias isoladas, e quando um homem gritou aberrações, Lucas apertou a mão de João. Ignore. Somos a maré. Mas fotos viralizaram nas redes, e Miguel as viu. Sua ligação veio como trovão. Volte para casa. Precisamos falar da ilha. Antes que eu queime isso também. João hesitou, mas foi. A reconciliação era frágil. Miguel admitiu ter lido o testamento completo, enviado pelo tabelião. Eu sinto falta dele. Do meu pai. Mas o medo. Ele me comeu vivo. Pela primeira vez, Miguel falou de sua juventude, um beijo roubado com um companheiro de navio em 1985, interrompido por um oficial, o trauma que o fez casar com a mãe de João cedo demais. Eu queimei para não queimar de novo. Lágrimas fluíram, e João abraçou o pai, o primeiro em anos. Vamos à ilha. Juntos. O barco cortava as ondas do Atlântico como uma lâmina relutante, o motor ronronando em desafio ao vento que uivava das profundezas. Partiram de Faro ao amanhecer, João e Miguel sozinhos, uma decisão do pai, para curar o que o mar separou, deixando Lucas e Rafael em Lisboa com promessas de retorno. O mar estava inquieto, espelho da alma de João, empolgação pelo desconhecido misturada ao terror de mais uma rachadura familiar. Miguel, no convés, fumava um cigarro atrás do outro, os olhos fixos no horizonte onde o céu se fundia ao oceano em um azul infinito. Eu nunca naveguei assim, murmurou, quebrando o silêncio salgado. Seu avô adorava isso. Dizia que o mar não julga. A viagem de 12 horas foi um purgatório de confidências forçadas. Presos no balanço hipnótico, eles falaram do não dito, a morte da mãe de João em um acidente de carro quando ele tinha 10, o luto que Miguel afogara em trabalho como mecânico no estaleiro de Lisboa. Eu te falhei, filho. Pensava que rigidez te protegia. João, encostado na amorada, confessou sua luta, os primeiros cruxes na escola católica de Belém, o pavor de confissões no confessionário. Eu me escondi porque você me ensinou que amor assim é fraqueza. Miguel baixou a cabeça, cinzas do cigarro voando como fantasmas. Não fraqueza. Medo meu. Ao entardecer do segundo dia, a ilha do Selvagem Grande surgiu como um gigante adormecido, penhascos basálticos negros erguendo 150 metros, coroados por uma vegetação rala de ervas marinhas e ninhos de aves. O capitão, um madeirense calejado chamado Manuel, ancorou no cais de pedra, obra de António e Eduardo. Uma trilha engremovava a casa, uma vila de 2 andares em estuque branco, com varandas que desafiavam o abismo. O ar cheirava a sal e jasmim selvagem, e gaivotas gritavam como sentinelas. Bem-vindos ao fim do mundo, disse Manuel, descarregando suprimentos. Dentro, o tempo parou. Móveis de madeira de teca, tapetes tecidos à mão de padrões africanos, lembranças das viagens de António, e na sala principal, uma lareira fria onde fotos emolduradas contavam a história. António jovem, barba espessa e olhos vivazes, ao lado de Eduardo, magro e sorridente, em poses de 1969, dançando em uma praia deserta. Outras, de 1975, eles construindo o cais, mãos sujas de argamassa, olhares de cumplicidade. João tocou uma delas, o vidro frio sob os dedos. Eles eram felizes aqui. Miguel, rígido, assentiu. Sim. Longe de mim. Exploraram a ilha como penitentes, o pomar de laranjeiras importadas da Madeira, o estúdio de Eduardo onde redes de pesca viravam arte, o mirante onde, segundo diários encontrados em uma escrivaninha, eles assistiam pôres do sol, como se o céu aprovasse nosso pecado. À noite, sob um céu cravejado de estrelas, sem poluição luminosa,
o universo parecia tocável, sentaram-se na varanda com lanternas a óleo. Miguel leu um diário em voz alta. Hoje, Eduardo me ensinou a pescar. Suas mãos nas minhas, o mar como testemunha. Miguel, se ler isso, saiba, eu te amei, mas o deixei para amar mais. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido do pai. Ele me escreveu cartas assim, mas eu as rasguei. Achava que era maldição. João, ao lado, sentiu o peso se dissolver. Não maldição, pai. Bênção. Eu encontrei Lucas porque você queimou o cheque, me forçou a buscar mais. Miguel riu, rouco. Ironia do destino. Como as novelas portuguesas. Mas o idílio foi interrompido por uma tempestade, nuvens negras rolaram do norte, trovões e quando como canhões navais. Presos na casa, o vento uivava pelas frestas, e o mar batia nos penhascos como um amante rejeitado. Na escuridão, iluminados por velas, Miguel confessou o inconfessável. Na marinha, em Angola, eu beijei João, não você, outro João, um recruta. Ele morreu em uma emboscada. Eu enterrei o sentimento com ele. João, chocado, abraçou o pai. Você não está sozinho. Eu carrego medos assim. A aurora trouxe calmaria, o sol revelando arco-íris sobre as ondas. Eles assinaram o testamento no mirante, Miguel com mão firme, para você, filho. Honro-os. A viagem de volta foi leve, conversas sobre planos. João via a ilha como retiro para artistas que era, um farol para os perdidos. Em Lisboa, Lucas esperava no cais com flores de buganvília, e Rafael com um banquete de sardinha assada. A reunião no apartamento de Rafael foi eufórica, brindes com vinho verde, risos e quando. Mas sombras pairavam, um e-mail do tabelião, primo contestando. Preparem-se para corte. O primo, Henrique, era um advogado de Setúbal, herdeiro distante e amargo, que via na ilha uma fortuna perdida. Sua petição chegara, fraude moral, herança de devassos não pode prosperar. A mídia explodiu, escândalo nas selvagens, amor gay desafia família milionária. Jornais como o Correio da Manhã estampavam fotos antigas de António, distorcidas em narrativas de escândalo colonial. João, no epicentro, sentia o pânico subir, telefonemas de repórteres, olhares na rua. Lucas o ancorava, usaremos isso. Faça um documentário. Rafael desenhava posteres de campanha, herança de amor, não de ódio. O julgamento em Lisboa foi um circo, tribunal lotado, flashes de câmaras. Henrique testemunhou primeiro, voz venenosa. António abandonou a família por vícios, isso não é herança, é vergonha. Miguel, chamado à barra, levantou-se trêmulo mas resoluto. Eu abandonei meu pai primeiro. Queimei seu legado por medo. Mas meu filho. Ele o revive. A sala silenciou quando Miguel descreveu a ilha, os diários, o amor puro de dois homens contra o mundo. Eu aprendi tarde, mas aprendi, amor não é vergonha. João, ao lado de Lucas, apertou sua mão, Rafael, na plateia, esboçava a cena, lágrimas borrando o papel. O juiz, uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes, deliberou por dias. Enquanto, João e Lucas fugiram para Sintra, palácios românticos como refúgio. Caminharam pela Quinta da Regaleira, túneis iniciáticos simbolizando descidas ao subconsciente. Se perdermos, ainda ganhamos, disse Lucas, beijando a testa de João sob a cruz invertida. Nós somos a ilha. Rafael juntou-se a eles, trazendo notícias, a opinião pública vira. Petições online por herança quer. E assim, em uma reviravolta, celebridades como atores de Amor de Perdição apoiam, transformando escândalo em movimento. A decisão do tribunal caiu como um raio em céu claro, a herança validada, com juros por atraso, totalizando 150 milhões. Mas o verdadeiro verdito era moral. Henrique, humilhado, retirou-se para Setúbal murmurando maldições, enquanto manchetes celebravam vitória do amor nas selvagens. João, no saguão do Palácio da Justiça, foi engolfado por abraços, Lucas primeiro, feroz e protetor, Rafael em seguida, sussurrando eu sempre soube, Miguel por último, um abraço desengonçado mas sincero. Desculpe pelo fogo, filho. Acenda o seu agora. A multidão do lado de fora aplaudia, bandeiras arco-íris misturando-se à multidão, e pela primeira vez, João sentiu Lisboa como aliada, não juíza. Os meses seguintes foram de reconstrução febril. João renunciou ao emprego no castelo para focar no projeto, o Retiro Selvagem, um centro para artistas LGBTQ+, com ateliê, residências e terapias de cura. Lucas, visionário, roteirizava um documentário, Ilhas do Coração, filmagens na ilha com depoimentos de sobreviventes da ditadura. Rafael liderava o design visual, seus esboços ganhando vida em murais de azulejos modernos.
Miguel, surpreendentemente, envolveu-se, usando sua experiência em mecânica, supervisionava reformas no cais, encontrando propósito em tardia redenção. É como consertar um navio afundado, dizia, rindo de si. Mas conflitos internos borbulhavam. Rafael, em uma noite de vinho no terraço do Lisboa Factory, confrontou João. Eu te vejo com Lucas e fico feliz, mas... dói. Eu te amei primeiro, em silêncio. João, pego de surpresa, pausou. A amizade com Rafael era o alicerce de sua jornada, tingida de uma atração mútua não explorada, olhares demorados em exposições, toques acidentais em caminhadas. Você é família, Rafael. Mas Lucas... ele é o futuro. Não era rejeição, mas honestidade, e Rafael, após lágrimas, assentiu, então, seja feliz. Eu desenho nosso futuro juntos, como amigos. O laço se fortaleceu, evoluindo para uma irmandade profunda, onde ciúme virava apoio. Lucas, por sua vez, enfrentava sombras próprias. Durante filmagens preliminares em Madeira, Ponte para as Selvagens, ele recebeu uma carta da família em Coimbra. O pai, doente, pedia reconciliação, mas com condições veladas de mudança. Eles querem o ator famoso, não o filho gay, confidenciou a João em uma praia de seixos pretos. João abraçou sob o luar, ondas sussurrando promessas. Você não muda por ninguém. Nós mudamos o mundo. Aquele momento, de vulnerabilidade compartilhada, aprofundou seu amor, não fogos de artifício, mas uma chama constante, tecida em conversas até madrugada e planos sussurrados. O primeiro teste veio com a imprensa, uma entrevista no RTP, onde João e Miguel falavam abertamente. Queimar o cheque foi meu erro maior, admitiu Miguel, voz firme na câmara. Mas das cinzas, nasceu isso. A audiência, inicialmente cética, comoveu-se, ligações para doações ao retiro choveram. Mas um revés, ativistas radicais que acusaram João de branquear o legado ao envolver Miguel, o queimador. Fóruns online fervilhavam, herança roubada por heteronormatividade. João, ferido, debateu em um podcast, meu pai errou, mas cresceu. Excluir é o que nos matou por séculos. Rafael mediou, desenhando charges satíricas que viralizaram, virando a maré. Inverno chegou com chuvas torrenciais, mas o grupo viajou à ilha para a primeira residência teste, 5 artistas que de Portugal e Espanha. A mansão, restaurada com painéis solares e acessos inclusivos, pulsava de vida, ateliê e quando risos, jantares de peixe grelhado ao ar livre. Uma noite, ao redor da fogueira no Mirante, histórias fluíram, uma pintora trans de Barcelona contando de exílio familiar, um escritor lésbico de Porto de saídas forçadas. Miguel, à margem, ouvia em silêncio, e quando uma jovem perguntou sobre o cheque, ele respondeu, eu queimei o passado. Vocês constroem o futuro. João, vendo o pai se integrar, sentiu o coração inchar. Mas o clímax pessoal veio em uma carta anônima. Eduardo, vive aos 85, em um asilo em Funchal. Eu li nos jornais. António me deixou a ilha em espírito, agora, vejo seu neto honrá-la. Eles voaram para Madeira, encontrando-o em uma sala ensolarada com vista para o Atlântico. Eduardo, frágil mas olhos vivos, abraçou João, você tem o sorriso dele. Horas de memórias, como se conheceram em um porto de Luanda, 1962, a fuga para as selvagens pós-revolução dos cravos, 1974, o amor que sobreviveu a cartas censuradas e saudades. Miguel, presente, pediu perdão, eu julguei o que não entendi. Eduardo sorriu, perdão é o mar, vasto, esquecendo ondas ruins. De volta, o documentário de Lucas ganhou fôlego, com Eduardo como estrela. Mas tensão cresceu quando o investidor conservador ofereceu comprar a ilha por dobro, prometendo limpeza moral. Rumores de boicote ao retiro circularam em círculos católicos radicais. João enfrentou a ameaça em uma assembleia pública no convento do Carmo, esta herança é de amor, não ódio. Quem a contesta, contesta Portugal, terra de descobridores de corações. A multidão aplaudiu, e o investidor recuou. Primavera trouxe florescimento, o retiro inaugurado com gala em Lisboa, transmitido ao vivo. Artistas performavam, Miguel discursava sobre redenção, Rafael exibia murais. João e Lucas, no palco, anunciaram, esta ilha é para todos que amam além das sombras. Na festa pós-evento, sob estrelas no Tejo, João sussurrou a Lucas, casa comigo. Nas selvagens. O sim veio com lágrimas, e Rafael, brindando, desenhou o anel imaginário. O verão de 2026 abraçou Portugal com um calor que derretia as calçadas de Lisboa, mas nas Ilhas Selvagens, o vento constante era um sopro de eternidade. João e Lucas planejavam a cerimônia como um ritual de renascimento, convidados chegavam de barco, vestidos em linho branco,
carregando ofrendas de conchas e poemas. A mansão, agora pulsante, ecoava preparativos, flores de hibisco colhidas no pomar, um altar de driftwood no mirante onde António e Eduardo juraram lealdade. Rafael, mestre de cerimonias, coordenava com eficiência artística, seus desenhos de convites circulando como talismãs. Miguel, surpreendendo a todos, aprendera a cozinhar pratos de Eduardo, cataplana de marisco, murmurando, para honrar o que queimei. Mas sob a superfície idílica, correntes subterrâneas agitavam. Lucas, imerso no documentário, enfrentava prazos apertados e críticas de editores, muito sentimental, adicione conflito. Ele, exausto, desabafava com João em chamadas noturnas. Às vezes, sinto que sou só o coadjuvante na sua herança. João, na ilha supervisionando construções, voava de volta para reconfortá-lo, caminhadas pelo Monsanto onde árvores antigas sussurravam segredos. Você é o enredo, amor. Sem você, só cinzas. Esses momentos teciam resiliência, mas plantavam sementes de dúvida, seria o amor testado pela fama incipiente do retiro. Rafael, por sua vez, navegava águas turvas, um flerte com um escultor espanhol no retiro fez questionar sua lealdade platônica a João. Eu te disse adeus ao coração, confidenciou em uma carta, mas ecos permanecem. João, lendo-a no pomar, respondeu com honestidade, ecos são música, não ruína. Seja feliz, como nos ensinou. A amizade, forjada no fogo, emergia mais pura, e Rafael encontrou paz em um novo romance, convidando João para o primeiro encontro como tio honorário. O dia da cerimônia amanheceu perfeito, céu azul sem nuvens, gaivotas dançando em círculos auspiciosos. Convidados, artistas, ativistas, família expandida, ancoraram no cais, subindo a trilha com lanternas diurnas. Miguel, de terno simples, esperava no mirante com um buquê de ervas selvagens. Para o neto que me salvou, disse a João, olhos úmidos. Eduardo, trazido de cadeira de rodas, sentou-se na primeira fila, sua presença um ponto temporal. Rafael oficiou, voz trêmula, hoje, celebramos não só João e Lucas, mas todos os amores que ousaram, de António a nós. Os votos foram sussurros ao vento, João prometeu, ser sua ilha, firme contra tempestades, Lucas, navegar contigo, descobrindo portos novos. Anéis de prata com gravuras de âncoras selaram, e o beijo, sob aplausos, foi um raio de sol, casto, profundo, libertador. A festa seguiu na praia inferior, fogueira crepitando, fado tocado em violas portuguesas misturado a batidas eletrônicas quier. Miguel dançou com uma ativista lésbica de Évora, rindo como João nunca vira, Eduardo contou anedotas de António, o homem que domava mares e corações. Mas o paraíso rachou com uma ligação urgente, Henrique, o primo, processara novamente, alegando influência indevida, via mídia. Ele quer vingança, disse o advogado de João por telefone, enquanto fogos iluminavam o céu. A notícia abalou a festa, Lucas, pálido, abraçou João, não deixamos isso nos roubar o dia. Rafael propôs, transforma em arte. Eu desenho a batalha. Miguel, furioso, ofereceu, eu testemunho de novo. Não queimo mais nada. De volta a Lisboa, o segundo julgamento foi mais vicioso, Henrique contratara detetives, desenterrando provas de que António roubara terras em África. Manchetes sensacionalistas, império gay, fraude colonial. A pressão montou, João recebeu ameaças online, Lucas cancelou estreias teatrais por stress. Em uma noite chuvosa no Chiado, eles brigaram pela primeira vez, você prioriza a ilha sobre nós, acusou Lucas. João, exausto, rebateu, é nossa herança compartilhada. Rafael mediou em um café fumacento, parem. O inimigo é o ódio, não vocês. A virada veio de Eduardo, em depoimento gravado, ele revelou documentos, títulos legítimos de 1968, assinados em Luanda com testemunhas independentes. Henrique mente por ganância. O juiz, o mesmo da vez anterior, descartou a ação em horas, multando o primo por má-fé. A vitória foi eufórica, petições para a lei de proteção a heranças que ganharam tração no Parlamento. João, em coletiva, declarou, amor não é litígio, é legado. Outono trouxe colheita, o documentário de Lucas estreou no Festival de Cinema de Lisboa, ganhando prémios e lágrimas. Audiências lotadas, debates acalorados. Rafael expôs Cinzas e Estrelas, série de morais nas selvagens. Miguel, agora voluntário no retiro, encontrou um companheiro improvável, um viúvo de Setúbal, amor tardio florescendo em jantares compartilhados. Inverno selou transformações. João e Lucas, em lua de mel simbólica em Sintra, planejavam família, a adoção, talvez, expandindo o círculo. Uma carta final de Henrique chegou, perdão. Inveja me cegou. Não resposta, mas paz. Na véspera de Natal,
Reunidos em Alfama, com fado ao fundo, Miguel ergueu um brinde, pelo avô que queimamos, e pelo amor que renasce. João, de mãos com Lucas e Rafael, soube, a herança maior era essa, corações entrelaçados, além de milhões. Anos se passaram como ondas suaves no Atlântico, lapidando as arestas da jornada. Em 2030, o Retiro Selvagem era farol global, artistas de Berlim a Buenos Aires residiam, criando obras que ecoavam em galerias de Nova York. João, agora curador renomado, via sua galeria em Lisboa, Herança Invisível, expor anualmente temas queer, com murais de Rafael como âncoras visuais. Lucas, ator consagrado, adaptara o documentário para teatro off-Broadway, tours mundiais levando histórias portuguesas de amor proibido a palcos distantes. Nós exportamos não vinho, mas vitórias, brincava ele em entrevistas. Miguel, aos 52, reinventara-se, casado com o viúvo de Setúbal, ele gerenciava um barco turístico para o Retiro, narrando lendas de António e Eduardo. Eu era o vilão da minha história, contava a passageiros, mas vilões se redimem. Eduardo falecera pacificamente em 2028, deixando uma herança de diários publicados como Cartas do Mar, best-seller que inspirou gerações. Seu funeral nas Selvagens reuniu centenas, cinzas espalhadas onde o amor nascera. Rafael e seu parceiro espanhol abriram estúdio em Faro, mas visitavam mensalmente, laços irmãos inquebráveis. Uma tarde, em uma residência conjunta, ele confessou a João: "Você me ensinou que amor não subtrai, multiplica." Eles riram, brindando com poncha madeirense, enquanto crianças, adotadas por casais do Retiro, corriam pela praia. Desafios persistiam, leis anti-LGBTQ+, em nações vizinhas testavam o Retiro como refúgio. João liderava campanhas, voando a Bruxelas para audiências. Uma noite, após uma vitória na UE, ele e Lucas, exaustos no mirante da ilha, refletiram: "Lembra o cheque queimado?" Sim. Foi o fósforo que acendeu tudo. O beijo que se seguiu foi de gratidão profunda, corpos entrelaçados no vento, almas em harmonia. Em uma reviravolta final, uma descoberta, sótão da mansão revelou baú de António, joias africanas, mapas de rotas secretas, uma carta inacabada para Miguel: "Filho, o maior tesouro é perdoar-se." João a emoldurou, presenteando o pai em seu aniversário. Miguel, lendo-a à beira-mar, chorou, agora, completo. A herança, vastíssima, não era ouro ou terra, mas transformação, de cinzas a constelações, ódio a hinos de amor. Em Portugal, onde o Tejo ainda sussurra segredos, João caminhava com Lucas, mãos unidas, sabendo: o fogo que Miguel acendera iluminara não só uma família, mas um mundo. E assim, sob o sol eterno, o ciclo renascia, amor, eterno, maior que oceanos.